Oi, tudo bom, gente boa? É uma alegria para mim compartilhar o Evangelho da graça de Deus com você que veio aqui com essa avidez, com disposição de beber, de fruir, de usufruir, de degustar e de processar a palavra de Jesus como alimento para o seu ser, para a sua mente, para as suas emoções, para a essência mais profunda de você mesmo. Invoque o nome do Senhor. Fale com Ele que habita você, que mora em você. Você é santuário do Espírito Eterno. Os céus dos céus não o podem conter. Ele, todavia, habita com o quebrantado e com o contrito de coração. É aqui dentro, em mim, que tudo está acontecendo. Lindo e maravilhoso. Agora, antes de darmos prosseguimento à nossa sequência de Mateus 26, com o parêntese que eu fiz para inserir João, do capítulo 13 até ao final do 17, a gente está chegando lá, para depois continuarmos em Mateus 26 até o 28, quando terminaremos, com quase 3 anos, a nossa exposição diária e consequente do Evangelho de Mateus, com as inserções de Marcos, Lucas e algumas porções de João, para você compreender melhor. E se não for ainda o seu caso, quem sabe será o do seu filho ou do seu neto. E, eventualmente, terá uma profunda sede de Deus e não encontrará palavra para comer, nem água viva para beber, porque as coisas tendem a ficar muito complicadas. Já estão horrorosamente complexas. Imagina o que o futuro pode nos trazer em relação ao significado ou à dessignificação das coisas de Jesus e do Evangelho. A gente já vê uma dessignificação profunda todo dia de Jesus e do Evangelho. Então, imagine o futuro. Imagine seus filhos e seus netos. Eu faço isso pelos meus filhos e pelos meus netos e pelos meus bisnetos. Eu ainda espero ver. Estou vendo os meus filhos aproveitarem, os meus netos aproveitarem, quero ver os meus bisnetos aproveitarem com a graça de Deus. Agora lembre-se, nós estamos aqui usando uma plataforma, um aparato de comunicação, e nessa plataforma há um algoritmo que responde a coisas muito básicas. Ou seja, se você não é inscrito no canal, se inscreva, toque aí, toque no sininho e toque no like. Aí ele entende, é só isso que ele entende, é essa mímica de inscrever, sininho e like. Aí, quanto mais gente faça isso, mais ele empurra a gente para frente na plataforma, para outras pessoas terem acesso mais fácil, e você pode nos ajudar. Ontem eu parei falando do que Jesus dissera sobre ódio imotivado, aqui em João 15. Ele disse, olha, não fiquem chocados, porque se eles odiaram a mim, do nada, e sem nenhuma razão de ser, vocês não me viram fazer nenhum mal a ninguém, a nenhum deles, nenhuma ofensa, nada. E eles me odiaram pelo bem que eu fazia, porque isso suscitava ciúme, inveja, disputa, competição, sentimento de humilhação para esses que se estribavam exclusivamente nas suas aparências,
nas suas máscaras, nas suas visibilizações, porém, eram entes e são entes ocos de amor, ocos de fé genuína, ocos de sabedoria, ocos de entendimento, ocos de compreensão, ocos de lucidez, ocos de genuíno poder do Espírito Santo, ocos de Deus. Deus habita as suas línguas, mas não habita seus corações. Deus habita o falar de suas bocas, mas não habita a essência dos seus seres, dos seus espíritos. Por isso, quando chega alguém, mesmo que exclusivamente apenas fazendo o bem, consolando, confortando, edificando, alimentando, acolhendo, levantando, estimulando, mostrando o caminho, apontando a direção de significados verdadeiros, chamando o conhecimento para dentro das verdadeiras riquezas, que são essas que nos habitam o coração, eles ficam com ódio. E foi isso que Jesus disse aqui no final do capítulo 15, quando ele disse: eles vão detestar até o amor que vocês manifestem. Se vocês amarem, eles vão ficar com ódio. E não adianta vocês procurarem. Se vocês forem de fato, essencialmente e exclusivamente meus discípulos, eles vão odiar vocês como odiaram a mim, pelas mesmas razões, ou seja, por razão justificável nenhuma. Eles vão me odiar pelo bem que eu faço. É que eles me odeiam e odiarão vocês pelo bem que vocês fazem. O que não se aplica, preste atenção, aos religiosos, aos crentes, nem aos cristãos crentes, que são chatos, provocativos, perturbadores, intolerantes, raivosos, persecutórios, arrogantes, soberbos, que se vangloriam e se jactam do seu poder. Quanto mais numerosos se tornam, mais acham que têm direitos e poderes, mais dominação querem estabelecer. Esses aí, quando são rechaçados, quando são rejeitados, é com motivo. É com razão de ser. Agora, esses que vivem como Jesus, com a pureza, com a discrição, com o bom senso, com a classe divina de Jesus, e são odiados, imotivadamente, sem razão. E Jesus, então, fala do verso 17 em diante, ele introduz esse tema: vocês vão ser odiados por nada, assim como eu também. E é o que está escrito na lei deles, na lei de Moisés, e no que está escrito lá: odiaram-me sem motivo. É isso aí. E até a lei deles testemunha contra eles. E eles que dizem que comem as letras da lei não entendem nada, nem do que leem. O bloqueio cognitivo espiritual deles é total, tem um véu na cara deles, como Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo 3. Eles não veem até que se convertam ao Evangelho. Aí no capítulo 16, que é onde a gente começa hoje, no verso 1, Jesus diz: tenho-vos dito essas coisas aqui que eu acabei de falar, para que não vos escandalizeis. Ele está aludindo a quê? Ele falou de várias coisas, mas obviamente ele está aludindo ao contexto imediato, que tinha a ver com fazer o bem, viver a graça, praticar o amor, e ainda assim ser odiado, rejeitado, perseguido. E se você busca encontrar razões, não vai encontrar nenhuma. Você está vivendo na luz,
como ele está na luz. Você está vivendo na verdade. Segundo ele convidou e chamou e mandou você que a obedecesse. Você está firme no caminho da pureza, da santidade, da humildade, do quebrantamento, da simplicidade, da solidariedade, da tolerância, da misericórdia, da compaixão. Mas e daí? Eles vão te odiar a si mesmo, como odiaram a mim. É o que Jesus está dizendo. E agora ele diz, eu vos disse isso. E ele se alongou um tanto nesse tema, para que não vos escandalizeis, conforme ele tinha dito nos versos 19 e 20. Vocês vão ser odiados, não fiquem escandalizados, porque não há razão de ser. Não, a razão de ser é que vocês estão cheios da minha bondade, do meu amor, do meu espírito, e eles da antítese da minha bondade, do meu amor e do meu espírito. Eles são os antagonistas do que eu sou, pratico, vivo e demonstro. Eles não gostam de graça. Eles não gostam de compaixão, eles não gostam de perdão. Eles gostam de pedra, não de afago. Eles gostam de facão, não de bisturi para operar, curar e limpar. Eles gostam de chave que tranca, não da chave que abre. Disso eles não gostam. E basta que você queira abrir, libertar, esclarecer, iluminar, ajudar, clarificar, simplificar, dar a todos acesso ao que eles dizem que é inacessível, exceto para quem fez os cursos de Deus que eles ofereceram nas faculdades de Deus, das quais eles são professores e reitores e donos, e os que faturam com o nome de Deus. Se você entra no seu quarto e fala com Deus e toma posse no secreto do que Deus deu a você em secreto, não serve. Deus só ouve orações na congregação que eles dirigem e lideram, e sob as vozes dos gritos e dos auspícios tirânicos deles. Se você não se submete a isso, eles lhe odeiam. Jesus está dizendo, portanto, não vos escandalizeis, porque isso escandaliza. Aliás, essa é a coisa que escandaliza. Essa é a grande coisa que escandaliza. Não é uma pessoa que escorregou ali, transou com quem não devia, caiu em si, falou, pô, que idiotice que eu fiz, se arrepende, sente a dor da sua idioteza e da sua idiotice e volta-se com a cara para a luz. Esse aí não tem perdão, jamais. Caso ele saiba. A menos que seja um cara com muita grana que pague isso tudo em dízimos extraordinariamente regalados. Do contrário, você está danado se for pobre, preto e fraco e ainda tiver traído. Mas não é isso que escandaliza a alma sincera. Não é isso que escandaliza o pequenino. Pequenino, o ser humano simples, não se escandaliza com nada que seja humano. Falha humana, imperfeição humana, fraqueza humana, não escandaliza os pequeninos da terra, que foi aqueles aos quais Jesus disse para a gente tomar cuidado. Do contrário, seria melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e lançarmos-nos ao mar e nos afogarmos a nós mesmos, do que ficar criando escândalo e tropeço para os pequeninos, sejam eles crianças abusadas, sejam eles
pessoas especiais com dificuldades cognitivas, sejam eles pessoas pobres, simples e mentalmente dependentes, sejam eles aqueles que carregam uma credulidade, uma crentice absolutamente ignorante no coração, com uma disposição enorme de acreditar e de seguir qualquer que seja a direção que outra pessoa, que ele ou ela julguem mais esclarecidos, indiquem ou apontem. Aí vai você e, sabendo disso, indica a direção errada, explora, abusa, controla, domina, manipula, induz, seduz. Jesus disse que isso aí é que é o escândalo. E que é melhor, viu, Clarinha? Desde que eu estou falando de escândalo, Clarinha, que é melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e lançar-se ao mar. É esse escândalo que Jesus está também descrevendo aqui. Não vos escandalizeis, eu estou dizendo essas coisas, que vocês vão fazer o que é bom e vão receber o que é mal, não fiquem chocados. Vocês vão trazer luz e vão ser apedrejados como se tivessem introduzido treva. Vocês vão trazer fé pura e vão ser rechaçados como se estivessem trazendo estímulo à descrença absoluta, ou ao ceticismo deliberado e arrogante. Isso escandaliza. Vê essa injustiça, vê essa maldade, vê que eles retribuem o bem que recebem com o mal e que tudo é motivado por coisas que não têm justificativa. São os ciúmes, invejas, maldades, competições, sabedorias demoníacas que lhes habitam o coração, espírito de porfia, de disputa, de raiva, até do que de bom e de lindo existe em você. Eles se comparam com você e dizem: isso eu não vou alcançar nunca, e por isso eles odeiam qualquer que seja até mesmo a sua elevação espiritual, pode lhes fazer mal a esses seres que são assim. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Vocês vão ser perseguidos imotivadamente, como eu fui. Então olhem para mim. E se vocês estiverem vivendo como eu e recebendo o que eu recebi, está tudo certo. Porque quando vocês são louvados por todos, aplaudidos por todos, queridos por todos, unanimidade religiosa de ponta a ponta, de um lado ao outro do espectro religioso, especialmente dos fanáticos religiosos, aí sim é para vocês olharem não só no espelho, mas olharem para o coração. Porque deve haver alguma coisa muito errada com vocês, porque eles tratam assim, em geral, aos falsos profetas. Então, os falsos profetas é que eles aplaudem, eles louvam, eles pedem para ouvir, eles pagam para ouvir, eles mantêm nas cortes reais, nos palácios religiosos, eles querem e eles dão audiência ao que se falsifica em nome de Deus, a isso eles aplaudem. Então, se vocês forem aplaudidos por todos, prestem atenção, é sinal de juízo, de que tem uma coisa torta dentro de vocês, e que vocês se mascararam de bondade para esconder as dissimulações interiores. Mas quando o coração de vocês é a cara de vocês, e a cara de vocês expressa a
pureza do amor que habita o coração de vocês e eles odeiam vocês e tratam mal vocês, não fiquem escandalizados. É assim mesmo. Foi assim comigo, será assim com tantos quantos comigo pareçam. E como eu vivo, e a mim me sigam, é o que diz Jesus. Tão claro e explicitamente. E fiquem sabendo, eles vos expulsarão das congregações, das igrejas, das sinagogas, dos ajuntamentos. E sinagoga entra aqui como sinônimo de igreja, de congregação, de ajuntamento religioso. Eles vos expulsarão do meio deles. Eles não vão querer nem ouvir o nome de vocês quando eles não tiverem disposição ou circunstância adequada para matar vocês. Quando puderem, eles vão até matar. Só não matarão quando não puderem, quando houver algum impedimento legal ou circunstancial. Mas eles vão odiar. Odiaram a mim, odiarão a vocês. Por isso, não se escandalizem, eles vão expulsar vocês, eles vão tentar silenciar, matar o nome de vocês, pelo menos. Mas vem a hora. E essa hora chegou. Não muito tempo depois de Jesus ter dito isso, os primeiros apóstolos experimentaram a chegada daquela hora. E essa é uma hora que tem recorrências. Ela vai, ela vem, ela vai, ela vem, de geração em geração. Sempre há aqueles que são os perseguidos geracionais. E não é porque estejam eventualmente falando loucuras, ensinando manipulações ou torpezas de nenhuma natureza. É justamente pelo oposto, pela obediência pura e simples a Jesus e ao Evangelho, que se tornará insuportável para as congregações do ódio. Eles vos expulsarão. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará que isso faz parte do culto que eles têm a oferecer a Deus. Ó Senhor, nós somos os vingadores. Nós somos a Liga da Justiça de Deus. Nós estamos destruindo todos os teus inimigos na face da terra, sem perceberem que os grandes inimigos de Deus são eles. São eles. São eles. Pedindo a Deus que esse eles não seja você. Sim, eles vão achar que quanto mais eles tratarem a você que anda com Deus mal e detratarem e tentarem colocar você em ostracismo, tentarem silenciar sua voz como eles puderem, eles estão prestando culto a Deus. Esse é o engano do coração totalmente ensimesmado, autocentrado, nesse narcisismo de culto profundo a si mesmos e culto ao culto de ódio que eles praticam em nome de Deus contra o próximo, achando que isso é porque eles são os eleitos de Deus para limpar a terra, para fazer limpeza étnico-religiosa, limpeza política, limpeza ideológica, limpeza de todos os modos. Eles acham que receberam contra Jesus um mandato de algum Jesus que não é o Cristo do Evangelho para separarem o joio do trigo. E eles fazem isso com muito prazer, como se eles fossem os juízes do juízo final. Eles vão tentar matar a vocês e vão dizer: estamos agradando a Deus fazendo isso, escorraçando da face da terra essas pessoas que não são como nós, que não leem na nossa cartilha e não professam os nossos credos. Isto farão, Jesus diz, porque não conhecem o Pai. Não conhecem o meu Pai. E nem conhecem a mim. É óbvio que eles não conhecem o Pai.
O Deus deles é raiva, é ódio, é vingança. O Deus deles só perdoa os iguais e os que merecem ser perdoados porque conhecem o apelido de Deus, o nome pelo qual Deus é apelidado e o protocolo ao qual Deus obedece de acordo com a doutrinação da sinagoga deles, da igreja deles, da congregação deles, do grupelho deles, da súcia de malfeitores religiosos com os quais eles se congregam. Mas não conhecem o Pai. Sabem nada do amor de Deus, não sabem nada da graça de Deus, não sabem absolutamente nada de quem é de fato Jesus. O Jesus que um discípulo venha, um discípulo genuíno, que o conheça e o apresente, eles não conseguem nem saber de quem se trata. Se você falar o nome Jesus, eles ainda ficam na dúvida se é de Jesus mesmo que você está falando, porque aquele a quem você descreve como pessoa, caráter, gesto, movimento, ação, atitude, comportamento, olhar, visão, interpretação da vida, eles nunca foram apresentados. Às vezes tiveram milhões de chances e não quiseram. É por isso que para alguns Jesus vai dizer no final. Gente que vai dizer, Jesus, Jesus, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, exorcizamos, realizamos milagres, e ele lhes dirá explicitamente, lá no texto em Mateus 7, ele diz, eu, porém, lhes direi explicitamente, eu, Jesus, nunca vos conheci. Vocês sabem o meu nome, mas eu não sei quem é você. Vocês nunca me conheceram. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, toda vez que a hora chegar, e a hora chegou para Pedro, para Tiago, para João, para toda aquela moçada, como chegou para Paulo. Aliás, Paulo viveu sob essa hora o tempo todo. Paulo teve lapsos de alívio, o resto era cacete, 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 até lhe cortarem a cabeça. Por ordem de Nero. Mas, como eu disse já, cada geração, em cada geração há algumas pessoas. Infelizmente não são muitas, mas há alguns que pela coerência, pela sinceridade, pela verdade, pela pureza do evangelho neles, são odiados e são perseguidos por quem deveria acolhê-los. Como diz João aqui no capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. É a mesma coisa. Esses são justamente os que deveriam ser acolhidos, mas são expulsos, são odiados e até mortos, quando é o caso, quando existe a chance. E essa hora é recorrente. Chegou para eles, chegou para cada geração, chega na nossa, chegou para mim. Eu já fui amado por todos e ficava muito desconfiado quando eu ouvia todos de uma ponta a outra dizendo, cara, você é o cara, a gente te ama. Eu digo, deve ter ainda alguma coisa errada na minha vida. E quando eu tomei a decisão de tratar de mim mesmo, fossem quais fossem as consequências, mas olhar para dentro de mim e tratar de mim mesmo, ainda que milhões não tenham compreendido, mas eu sabia que tinha um tratamento de Deus em processo, em meu favor. Dali para frente, quem emergiu dali, ressuscitado por uma vida nova, por uma nova alegria, com um novo olhar, com um novo entendimento, com simplificação de coração, com pureza nova na alma e na interpretação da vida, eles passaram a odiar, a chamar você de anticristo, de diabo, de satanás, de falso profeta, de mentiroso. Recomendar que ninguém te ouça, mas faz parte. E quando eles fazem assim, em relação a mim, eles me validam.
E eu ouço Jesus dizer de novo: ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar... Eu conheço essa hora. A minha pergunta é: você já conheceu essa hora na sua vida? No dia que ela chegar para você, não se escandalize, por favor. Sim, eu vos tenho dito essas coisas para que, quando a hora chegar, vos recordeis. Vocês puxem do coração. Recordar é trazer do coração. É puxar do coração, do core, do coração. Vocês tragam a minha palavra do coração. Não é um livro, tem que estar escrito no meu coração. Aqui. Um livro sem livro, com Bíblia sem Bíblia, com Novo Testamento, sem Novo Testamento. Tem que estar escrito aqui. Vocês se recordem. É só quando eu não tenho a palavra de Deus escrita num livro, mas inscrita em mim, é que eu tenho o poder da recordação que vence o escândalo. É quando a palavra de Deus está inscrita em mim, é que eu tenho o poder da recordação que vence qualquer natureza de escândalo. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. E todo ódio convergia para mim. Mas eu vou ser tirado e vocês vão ficar aqui. E é vocês que eles vão enxergar. Enquanto eu estava aqui, a convergência de tudo caía em cima de mim. Ninguém perseguiu a Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, ninguém. Eles estavam ali como auditório, assistindo. Mas quando Jesus foi tirado, e Jesus diz, antes de tudo, quando eu for tirado, quem vai ficar para ser visibilizado é você. Quanto mais você pareça comigo, mais eles vão odiar você. Quanto mais você seja a minha cara, mais eles vão repudiar você. Lembre disso. Mas agora, mudou o tempo, Jesus diz. Nós estamos entrando num novo momento, mas agora vou para junto daquele que me enviou. Vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Para onde vais? Porque, como desde o início, esse tipo de qualquer que seja a natureza de vida, sem a presença física, concreta, palpável de Jesus, eles não queriam nem admitir. Jesus podia falar em ressurreição, como volta à vida, mas eles diziam: isso jamais te acontecerá, porque antes tinha que morrer. E eles eram seres cujo dilatamento de perspectiva ia só até a sepultura ainda. Eles não tinham ainda passado da sepultura. Eles não carregavam transcendência de ressurreição. Eles ainda eram pessoas viajando entre o berço e a sepultura, é só isso. E se a gente está apenas entre essas duas referências polares do nascimento e da morte física, Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, que nós nos tornamos os mais infelizes de todos os homens. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque eu tenho-vos dito essas coisas com toda clareza, sem parábola, sem alegoria, sem metáfora, falando claro em aramaico para vocês. Todo mundo pode me entender? Vocês estão nesse silêncio perplexo. E a tristeza encheu o vosso coração. A tristeza encheu o vosso coração. Você já ouviu pessoas fazerem aquela perguntazinha:
infantil, do tipo, eu já ouvi milhões de vezes, desde que eu me converti, que eu ouço isso. Se você pudesse escolher, o que você escolheria em relação a Jesus? A maioria das pessoas, 99% delas dizem, eu gostaria de ter feito parte daquele grupo que andou com ele ali. Queria ver. Eu também já me senti assim, quando eu era bem novinho na minha consciência de fé, de ensino e pregação do Evangelho. Eu me senti assim por pouco tempo. Até que eu li e internalizei e aprendi o significado do que Jesus diz aqui. Quando ele afirma, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e vocês não perguntam para onde vais. Ao contrário, vocês ficaram lotados de tristeza, porque parece que a vida tem a sinalização física, tem sinal, prodígios e maravilhas, comprovações e demonstrações e palpabilidades. A vida só no espírito e na consciência é algo que soa a oquidão, a subjetividade insuportável para a maioria de vocês. E foi assim no iniciozinho para mim. Até que de um dia de jejum e oração de joelhos sobre esta Bíblia no meu quarto, com menos de um ano de fé, lendo o Evangelho de João de carreirinha, para mim mesmo, eu caí aqui. Quando ele diz no verso 7, mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Meu Deus, quando eu li isso, que susto que eu tomei. E eu fiquei imaginando eu aqui dizendo que gostaria de estar lá. E ele está dizendo, convém-vos que eu vá. O que ele está dizendo é que iria ficar melhor. E a pergunta do crente simples é, como é que pode ficar melhor se eu vou deixar de te ver, Jesus? Se eu não vou conviver com a tua historicidade, espaço temporal, corpórea, tátil, palpável, como é que pode ficar melhor sem que eu te enxergue, sem que eu te balance, sem que eu puxe na orla da tua veste? Como é que pode ficar melhor? Ele diz que iria ficar melhor. Quando ele diz, convém-vos que eu vá. Convém-vos que eu vá. E ele diz o porquê, ele explica. Ele diz, hoje eu estou aqui do lado de fora de vocês. Vocês preferem me ter do lado de fora para sempre? A maioria dos crentes pensa em Deus do lado de fora. Pensa nisso, sinceramente. O teu Jesus está do lado de fora, assim como o teu Deus e Pai também está do lado de fora. Está em algum lugar por aí, o teu Deus e Pai, meu Deus e meu Pai. Se você pudesse subir igual uma lagartixa, você subiria, porque parece que ele está em algum outro lugar. Ele não está aqui. Não está aqui. É Deus fora sempre. Por isso é que você grita, ao invés de você sussurrar. Por isso é que você tem que ser histriônico, ao invés de ser silente. Por isso é que você só acredita no Deus da extroversão, porque você não acredita, não crê, não tem comunhão com o Deus
do interior do coração. A maioria de nós continua a preferir a alternativa de um Jesus que se visibilizasse fora. E Jesus diz, isso não é o melhor para vocês. Enquanto eu estou no espaço-tempo, eu estou limitado no espaço-tempo. Quando eu deixar o espaço-tempo, eu não serei alguém pontuável na história aqui. Hoje ele está na Galileia, agora ele veio para Jerusalém, agora ele parou em Caná, agora ele atravessou para o outro lado do mar da Galileia, ele está numa das Decapólis, em Gerasa. Agora, não, isso vai acabar, mas vai ser melhor para vocês. E ele diz por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, para morar em vocês. Eu estou mudando de status, mudando do status histórico e exterior para o status interior, subjetivo e eterno e onipresente, aonde quer que vocês me respirem. Aonde quer que vocês me invoquem, em espírito e em verdade, eu estarei em vocês, como consolação. Se, porém, eu for, eu enviarei o Consolador. E quando o Consolador vier, vai ser melhor para vocês. Vocês vão ganhar mais consciência, mais entendimento. Aquilo que eu explico de fora para dentro, e vocês parecem nunca compreender o que eu explico de fora para dentro. Estou há 3 anos explicando de fora para dentro. E vocês repetem as mesmas coisas e não entendem. Vai ser mais conveniente que eu vá, porque eu venho para dentro de vocês como consolador e vou clarear a mente de vocês de dentro para fora. E vou iluminar vocês de dentro para fora. E vou falar ao coração de vocês, não através dos ouvidos, mas dos ouvidos do coração, que ouvem muito melhor de dentro para fora. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado. O mundo. Isso é melhor para mim. Porque não sou eu a tentar convencer o mundo no muque, na marra, no halteres, na musculatura, por força, por violência, por teologia do domínio, por demonstração autoglorificada, toda essa idiotice patética. E quem não tem o Consolador pratica como marketing de divulgação. Quando eu for, eu enviarei ao mundo, a vocês e ao planeta todo, a toda a carne, todo ser que respira, toda a carne. Como diz o profeta Joel, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, velhos, jovens, mulheres, homens, jovens, meninas, meninos, pobres, ricos, escravos, libertos, qualquer um, sem acepção de pessoas, enviarei o meu espírito sobre toda a carne. Com a presença de vocês ou sem a presença de vocês, sou eu livre no mundo, sou eu para além da Palestina, sou eu para além das geopolíticas, sou eu para além das ações missionárias, sou eu muito, muito, muito para além do testemunho congregacional, sou eu no mundo,
convencendo o mundo do pecado, dando às pessoas no mundo inteiro convicção de certo, de errado. Você pegar um avião agora e chegar numa ilha remota, numa aldeia remota da Índia ou da China, onde o nome Jesus nunca tenha sido pronunciado, mas você vai encontrar gente boa, gente tola e gente nem tanto. Gente até com tendência ao que é mal, ou gente má. Mas você vai encontrar, todavia, todo mundo sabendo o que é bom, o que é bem e o que é mal. Com lei, sem lei, seja como seja, porque tem uma consciência agindo no todo da consciência humana. A promessa de Jesus sobre o Espírito Santo é para mim habitar. Eu que tenho essa consciência em fé e faço essa invocação lúcida e aceito essa habitação de Deus, do Espírito em mim. Mas mesmo aquele que não sabe está recebendo o benefício desse convém-vos que eu vá. Convém-vos que eu me infinitize. Convém-vos que eu me deslimite. Convém-vos que eu me deshistorifique espaço-temporalmente, para que eu me torne onipresente no testemunho dessa graça e dessa consolação no mundo inteiro. Convém-vos que eu vá, porque eu vou enviar a mim mesmo, do meu espírito, da minha consciência. E isso, quando chegar, vai trazer um afloramento de consciência na humanidade. Por mais que alguns poucos fiquem tão maus e pela maldade tão empoderada deles, milhões e milhões sofram, todavia há milhões e milhões sofrendo infinitamente mais consciência do que os poucos poderosos que os fazem sofrer. Eu enviarei o Consolador, e ele virá e convencerá o mundo do pecado. Também convencerá o mundo da justiça. Vocês vejam, do tempo que Jesus disse isso para cá, apesar dos poderes humanos terem se concentrado cada vez mais, estejam se concentrando, e também os poderes tecnológicos, e os poderes militares, e os poderes atômicos, e as magias quânticas e tecnoquânticas e tecnomágicas nas mãos de poucos, com capacidades destrutivas diabólicas. No entanto, nunca houve tanta consciência de bem e de mal na humanidade como você vê hoje na literatura, nas poesias, nas cartas, nos textos, nas constituições, na surpresa que você vê de pessoas em qualquer lugar da Terra dizendo palavras que não foram ensinadas por homens de uma sabedoria que cresceu, porque o inconsciente coletivo está grávido do Espírito Santo. O inconsciente planetário está grávido do Espírito Santo. O inconsciente da humanidade está grávido do Espírito Santo. E todo ser que respira na face da Terra, que vibra, que tem frequência de existência, de comunicação, está pervadido pelo Espírito Santo. Ele virá e dará testemunho do pecado e da justiça e do juízo. As coisas não podem ser como as coisas são. E nos traz a consciência do que é devido à paz. Só uns grandes idiotas que se assentam numa mesa em nome do ódio, achando que vão promover a paz no mundo, é que fazem isso para se jactarem como bandeira
ideológica e como propaganda marqueteira do narcisismo de Calígula e de Nero que eles possuem. Mas não é isso que realiza o juízo da verdade no mundo. É por isso que não raramente a gente vê, de repente, tudo estourar no inconsciente coletivo e pessoas que estavam dando todas as cartas no mundo serem, de repente, penduradas de cabeça para baixo, ou enforcadas, ou apedrejadas, ou mortas, ou presas, ou fugindo, ou enquanto aguarda o julgamento morrendo do coração na cadeia. Porque tem um juízo latente, presente, pelo Espírito Santo, batendo no coração de todos os seres humanos, mesmo daqueles que tiveram os seus corações empedernidos, feitos esse coração como esse coração de pedra que eu achei às margens do Rio Negro. Lá do outro lado do Rio Negro, em Cacau-Pereira. Eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele dará testemunho do pecado, porque não creem em mim. Não creem em mim. Toda vez que o testemunho de Jesus for dado, o Espírito Santo fará isso se exacerbar como convicção no coração sincero. E vem aquele susto benfazejo que diz: eu não posso deixar passar essa oportunidade. Ele virá e convencerá o mundo da justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque eu vou para junto do Pai. Responderei orações, darei testemunhos, derramarei graça justificadora aonde eu quiser, sobre quem eu quiser na face da terra. E dará testemunho do juízo. Porque o príncipe deste mundo, que domina e que age em conluio com todos os poderosos da terra, que são aqueles que aceitaram o poder dele, com a condição do tudo isso te darei se prostrado me adorares, e aí eles fazem qualquer negócio e para eles passa a valer tudo, vale tudo mesmo. E o juízo de Deus já está sobre eles. Eles andam abraçados com o príncipe deste mundo, por isso eles são figuras principescas que representam principados e potestades neste mundo, com visibilizações de poder, de domínio, de mando total. Quanto mais poder, mais príncipe deste mundo, mais de joelho na presença dele. É fácil identificar, só vocês que não querem, são os crentes que querem fechar os olhos. Mas Jesus diz, para quem sabe, tem uma consolação nisso, é saber que ele já está julgado. Isso aí é o estribucho do rabo nervoso da lagartixa. Tremendo, mas ele já está julgado. Convém-vos que eu vá. Vocês vão ficar habitados por essa certeza. Vocês vão olhar para o mundo com essa coragem. Vocês vão ver a vida com essa assertividade. Com essa incapacidade de se escandalizarem de quem quer que seja, ou do que quer que seja, ou quando quer que seja. Vocês se tornarão inescandalizáveis. Aí ele diz no verso 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ele veio a encontrar com eles depois de ressuscitado dentre os mortos, e todos eles dizem que receberam
mais instruções de Jesus agora dadas pelo Espírito Santo. Cristo Jesus ressuscitado com eles, mas atravessava a parede para lá e para cá, comia tilápia do mar da Galiléia e depois atravessava uma parede e a tilápia era glorificada junto com o copo de vinho que ele também bebeu, comeu e bebeu com eles durante 40 dias e 40 noites. Vinha do nada e desaparecia, participava de tudo e ia. E os apóstolos dizem, deu-nos mandamentos pelo Espírito Santo. Além do que ele falava, o imprimato ia sendo estabelecido e a palavra, que não era um livro, nem textos, nem evangelhos escritos, ia sendo inscrita no coração, no caráter, na mente, ia se transformando em ethos, em lugar de habitação, de conforto, de costume da graça de Deus em mim. E customizando a mente deles conforme Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro ethos, é a verdadeira ética. É aquela que decorre da habitação de Deus no Espírito em nós. Mas há mais a ser acrescentado. Ele disse, e hoje, agora, aparentemente, vocês bateram num teto. Vocês vão ter que ver as coisas acontecerem. Para vocês, eu poder levantar o sarrafo para um lugar mais elevado. Para eu poder levantar o sarrafo. Do contrário, vocês já bateram nesse sarrafo aqui. Agora, bateu. Vocês vão ter que fugir, desaparecer, trair, negar, enganar, se esconder, se enxergarem. Na noite escura, vocês serão iluminados nas sombras de vocês. Vocês vão ter medo de me olhar crucificado. Só mulheres estarão lá, bem juntinho de mim, vocês não. Mas então eu vos verei, e o vosso coração se alegrará. E então a vossa alegria ninguém poderá tirar, mas até lá, até que vocês atravessem, até que vocês abracem a certeza da cruz, olhem para cima e digam como o centurião romano, olhando para o Cristo crucificado, verdadeiramente este era o Filho de Deus, na cruz. E até que vocês vejam o túmulo vazio, vocês bateram no teto de compreensão. Por isso, convém-vos que eu vá, para que eu leve vocês para além do agora limitante. Senhor Jesus, eu te peço que essa palavra singela tenha chegado ao coração de todos os que estão me vendo e ouvindo, e dos milhares que me ouvirão em dias, meses e anos por vir. Tanto em português como em muitas outras línguas. É o que eu imploro, que o Espírito Santo que me habita e nos habita, e que eu invoquei para sempre, ele me selou para sempre e mora em mim eternamente, e é inarrancável de mim, se torne também convicção perene no coração de todo aquele que está recebendo pela fé esta palavra. E que eles entendam que a vida contigo não é sinagoga, igreja, templo, religião, aquário religioso, é consciência dilatada, é espiritualidade eterna, é vida em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura
para seus adoradores, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero ficar por aqui hoje, amanhã eu volto. Se Deus quiser, do verso 12 para frente, estaremos juntos. Hoje eu paro por aqui, quero só lembrar os meus cursos. Você pergunta, como é que eu faço para acessar os seus cursos, Caio? Aí você escreve aí caiofab.com.br/cursos e entra lá. Olha aí, entra, chegou aí, tem todas esses banners, clicou atrás de cada um deles, tem um vídeo meu explicando, e tem um curso novo. Não está aí, mas está disponível lá. Quando você escreve caiofab.com.br/cursos, tem também O Poder dos Salmos, que é esse curso novo que eu estou oferecendo agora, que vai encher você de fé e de inabalabilidade. Entre aí no caiofab.com.br/cursos, diga qual o curso que você quer e aqui fica a sugestão também desse curso atual, O Poder dos Salmos. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.